Hoje eu vou falar um pouco de um assunto bem importante, que é isso que a gente estava falando, essa relação da política com a novela e com a própria pergunta, né, principal da novela, que a novela de 88 foi toda estruturada, a Vale Tudo de 88, a partir da pergunta: vale a pena ser honesto no Brasil de hoje? Que na época era democratização, a gente tinha acabado de lançar a lei do Gerson, o Gerson era 76. A lei do Gerson é aquela lei que fala: você deve levar vantagem em tudo. Essa ética de levar vantagem em tudo era propagada, as pessoas acreditavam, falavam muito disso. Tinha esse debate assim: não, certo é levar vantagem em tudo. O que é? Essa é a ética do malandro, né? A ética do cara, o que é o malandro? É o cara que não sabe que o sistema de opressão é tão grande, o malandro surge assim, o sistema de opressão é tão grande, é tão opressor no mundo, que o malandro trabalha na brecha. O malandro é pessoa inteligente. A palavra malandro quer dizer inteligência. Então é um personagem muito brasileiro, né? Mas todo o sistema de concentração de renda, de falta de saída, então tem sempre um malandro como herói que consegue burlar o sistema para conseguir alguma coisinha, para sobreviver. Isso é o João Grilo, é o Macunaíma, o herói sem caráter, isso é da cultura brasileira. Então a lei do Gerson materializava isso numa fórmula: o certo é levar vantagem em tudo, que é a ideologia do malandro, que é justificada pela precariedade social onde ele vive, mas é uma sabedoria, é um jeito de viver. Malandro usa a consciência, bandido é mão no revólver. Então a novela estava debatendo isso. É o malandro contra o honesto? Vale a pena ser honesto no Brasil? Ou vale a pena você ficar, né? E aí o malandro positivado é um personagem, mas tem os malandros não positivados, como a Maria de Fátima. Então a Maria de Fátima está, a vilã da novela, nessa interface. A pergunta é sempre: era um malandro justificado? Ou ela não é um malandro justificado, ela é só uma psicopata? Essa tensão é interessante. Isso que a gente fica: ela roubou porque não sei o quê, ela tem realmente condições. Você pode justificar os motivos dela ser uma vilã. Então você vai humanizando o malandro. Ou pode fazer ela realmente cruel, né? Mais cruel, e fazer por motivos fúteis ou por motivos completamente vinganças também, né? Pequenas vinganças, criantinices, que é a de 88. Então essa linha, a Manu tá indo para uma linha dela mais malandra contemporânea, tá dando uma amenizada ao autor atual, e pode ser interessante. Eu acho que é uma proposta, não acho totalmente ruim. Eu acho que de repente dá para trabalhar por aí, que é tirar um pouco da vilania dela, humanizar mais ela, como eu sinto que tá tendo essa tendência, mas ao mesmo tempo ter as psicopatias, cada vez mais, e aí cada vez mais ela se perde. Pode ser uma grande história. Ela ficando cada vez mais psicopata, de falar: gente, não é mais justificado o que ela tá fazendo. Já virou ou birra, ou realmente ambição desmedida, né? Então, tirar, e aí também de ação, ela ficar cada vez menos frágil, menos... Porque hoje em dia, na novela, ela tá meio pouco inocente, assim, tem hora que você fala: nossa, a menina é inocente. Ela fazendo aquela dança pro TikTok dela, que a gente pode falar, é inocente. Então, você pode trabalhar ali na fronteira do malandro para o psicopata, ou na tensão entre os dois, e deixar o público nesse jogo, porque a novela é muito jogo, sabe, gente? O personagem não precisa ser único, ele tem que ser uma polaridade. Aí você vai jogando a polaridade dele e vai construindo ele para um rumo que você vai construindo. Então, você pode fazer, por exemplo, a evolução do malandro para o psicopata. Ou pode fazer o contrário, o vingador que fica melhor. É um jogo, né? A novela tem a curva de aprendizado dos personagens, ou a curva de desaprendizado, né? De perca, de obsessão, de vilania, né? Então, é isso que vai ter que ser construído, e eu sugiro que ela saia mesmo, trabalhe com ganhe uma certa forma de identificação na parcela do público, por ser malandra e porque o povo brasileiro precisar ser malandro, porque tem ambições justificadas, como ganhar dinheiro, como prosperar, como circular entre famosos, que não tem nada de errado, nada disso. Ninguém acha que tem nada de errado, você acha? O que tem? Não, tá errado, ela querer ficar rica. Não.
né? Por isso que é um problema. A mãe às vezes fica chata. Aquela mãe lá, hoje a novela, num outro momento da pergunta, às vezes fica chato com aquela mãe, pô, mas o que tem no querer ficar rica? Não tem nada demais. Entendeu? E de repente pode trabalhar com isso, né? Aí você vai vendo que tem é quando ela tem a desmedida, né? Quando ela perde os princípios por querer ficar rica. Pode ser uma construção. Então, essa dicotomia é uma construção. Mas essa pergunta, que é a base da novela, a base inicial da novela, vale a pena ser honesto no Brasil, está um pouco diluída nessa versão, na minha opinião. Não sei se ela vai seguir isso. Eu sinto que ela vai para o outro, não está dando tanta bola para isso, assim, e está um pouco diferente. Eu precisava questionar se vocês tiverem. Eu acho que não está exatamente essa pergunta, está muito mais do tipo, é o que eu te falei, a menina é malandra, a mãe parece ter que a mãe parece chata, porque a mãe está dando liçãozinha de moral, e fica aquela coisa como se ela achasse que a mulher de classe C, conservadora de subúrbio, que é o personagem da Thaís, da Regina, se achasse que essa personagem, que é uma mulher boa, de bom caráter, que é de valores, se achasse que ela fosse tão chata assim. Quem falou? 88 era mais assim, tinha essa certa rejeição à riqueza, que vem muito da cultura cristã católica, que é anterior à teologia da prosperidade. Hoje em dia, as novas Raquéis, as mulheres desse tipo, não tem uma rejeição à riqueza. Eu não acho necessariamente que a filha querer ficar rica é uma coisa de maldade. Quem falou que elas acham isso? Nós vamos na teologia da prosperidade, gente. Então, eles... Por isso que a gente fala que é da bolha. Eles falam, eu estou adaptando. Evidentemente a novela tem que ser adaptada. Só que tem que ser adaptada nesses termos. Dialogando com como que é a mentalidade, né, dessa nova Raquel. Ela seria mesmo moralista anti-ambição? Anti-ambição? Ambição tá errado? Ficar enchendo... né? Então, ela seria tão pura. Eles vão entender que a filha fez a coisa errada mesmo? Né? Ela seria? Essas mulheres são assim? Tenho a impressão que elas são mais espertas hoje em dia. Então, ela fica mantendo algumas coisas da mulher antiga e essa polaridade que tem que, de repente, romper. Então, a pergunta, vale a pena ser honesto no Brasil hoje? Também, para a maioria do povo, já não existe mais esse culto ao malandro. O que a gente fala que é o novo conservador brasileiro? O novo evangélico brasileiro? É um cara que não tem culto ao malandro. Ele opta pelo trabalho, eles valorizam o trabalho, valorizam a disciplina. Essa é a parte boa que veio da importação do protestantismo americano. Então, é uma ética do trabalho, é uma ética de quem acredita que trabalha construindo o trabalho. Então, eles responderiam, vale a pena ser honesto no Brasil? Falam, não vale a pena, mas eu vou ser mesmo assim. Esse é o público conservador brasileiro. O que é o povo brasileiro hoje? 80%. É honesto. Por que é honesto? Porque vão ser mesmo assim. Sabe que a Casas Bahia e outras empresas se baseiam na ideia de dar crédito popular, porque perceberam, a grande sacada da Casas Bahia, perceberam que o povo brasileiro é honesto. Ela tem pouco dinheiro, mas vai lá e paga a dívida. E tem orgulho de pagar dívida. Esse é o povo brasileiro. Real. Apesar da malandragem ser justificada, de eu gostar de personagens malandros, porque eu acho que quando o malandro positiva, ele usa aquela sabedoria de circular por classes, de dar pequenos golpes para uma causa maior, ele hackeia o sistema. Então o malandro é um grande personagem, é o hacker do sistema. E se ele é positivado, que é um malandro que tem consciência social, ele se torna um grande herói. E na Utopia Brasil a gente trabalha muito com esses personagens. Eu acho que toda novela devia ter um malandro positivado. Então isso é maravilhoso. Agora o malandro negativado é um malandro que só fica pequeno dos seus privilégios. Através das mamatas, pequenas mamatas, né? Fica lá pegando, muitas vezes pegando o resto, né? Resto da elite. A elite tá lá ganhando milhões, ele pega os restos, fica lá pegando volta, sabe? É um ser que fica pegando restos. Tem um malandro, um personagem legal também. Um malandro negativado. Então a Maria de Fátima, eu acho que tenderia a ser essa malandra negativada que tende à psicopatia. Eu acho. E a Raquel, ela tende a ser uma personagem que é uma personagem
Eu estou te falando dessa mulher brasileira contemporânea, que não tem preconceito com ambição, mas tem caráter, acredita na ética do trabalho e acredita que tem que construir vagarosamente as questões. É muito mais moderna, inclusive afetivamente. Nós pensamos, essas mulheres muitas vezes têm vários maridos, ou têm vários ao mesmo tempo, ou às vezes sustentam com pequenos amantes. Tem várias 3, 4 amantes, mulheres do povo, assim, que são mulheres comuns, que têm 3, 4 amantes. Então é um outro tipo de organização familiar. E tem as que têm lealdade à família, que trabalham direitinho e são maravilhosas também. Então tem vários tipos ali que você pode construir dessas personagens da mulher brasileira contemporânea, com valores, mas ao mesmo tempo com uma modernidade que pode ser inserida. A outra ideia possível, mas voltando aqui a Vale Tudo, essa questão do malandro e a questão da honestidade. Então, como trabalhar isso hoje, isso eu acho que é muito importante. E uma ideia extra aqui para nós é transformar a Raquel, que está tendo várias atualizações da novela, né? Transformar a Raquel numa personal chef. Hoje em dia, sabe, a Raquel, ela vai prosperar, começou vendendo lanches naturais na praia, né, na novela anterior. Agora deram uma atualizada, bem pequena, mas era a mesma função, vendendo lanche na praia. Voltaram lá, agora os lanches têm sabores diferentes, uma atualização muito pequena, muito pouco contemporânea. E se tinha, em 88, a crença e o espaço, tinha mais espaço para alguém que começava na praia bombar. Hoje em dia, gente, vocês acreditam mesmo que a pessoa que vai começar vendendo lanche na praia vai bombar hoje no Brasil? Num sistema tão concentrado, onde não tem crédito, não tem oportunidade para o pobre ficar rico, é tudo travado, é mais difícil, né? Cada vez está pior isso. Então, eu não acho que está melhor, está pior, está mais difícil, vê menos nível de ascensão social. E ela é uma personagem mais sofisticada e também podia atualizar, fazer uma nova função que acabou de surgir. Essas são as grandes atualizações de novela. É quando você, lá, era vender lanche na praia, uma ideia boa. Hoje não é mais. Já foi muito usada, até porque é de 88, essa ideia. Qual que é a ideia boa? Personal chefe. O personal chefe muda completamente a situação. Por que acontece com o personal chefe? Ele vai a cada dia na casa de um personagem. Olha que personagem maravilhoso. Dá tempo ainda. A Raquel pode, fica a sugestão, a Raquel pode virar personagem de personal chefe. Porque ela vai a cada dia numa profissão. Isso é muito interessante, né, gente? É muito interessante. A cada dia ela vai numa casa, então ela pode ser funcionária da Odete Roitman, cozinhar na casa da Odete Roitman. Ela pode ser da Heleninha, de qualquer um, na verdade. Dos mais classe média, assim, também pode. Marco Aurélio, quem ela quiser, na verdade. Aí você pode, inclusive, variar, porque eu trabalho 2 semanas na casa de um, não vai na outra. É uma profissão nova, ela trabalha dentro da casa das pessoas, ela trabalha uma vez por semana, como se fosse uma faxineira que cozinha para ela, e aí vai discutir hábitos alimentares de cada um, e vai ser principalmente alguém que observa tudo, é uma espécie de super empregada, que a empregada ficava só num núcleo, agora é uma empregada que está em todos os núcleos, é um grande personagem, e ela faz união entre os núcleos e percebe os jogos, e percebe as manipulações. Aí dá pra ter a cena dela de personal chef na casa da Odete, encontrando a filha. Olha que cena maravilhosa. Cena nova. Já teve na praia, quando a filha encontrou, que repetiu lá da praia. Agora pode estar num jantar que a filha consegue e a mãe tá de cozinheira. Aí que a filha vai renegar a mãe, porque ela tá no meio do jantar onde a filha está se apresentando à sociedade, né? Aí ela vai virar vilã, realmente. Então, é uma ideia que dá muitas possibilidades dramáticas e é muito contemporânea. É uma atualização que eu acho possível. Fica aí meu presente para a Globo. E já vou avisando, se a Globo não usar, eu vou usar na nossa laboratório de novela. Essa personagem vai existir. É uma personagem muito baseada na minha experiência pessoal. Conheço personal chef, entendo, acompanho o dia a dia de personal chef. Eu acho que é uma ideia boa. Eu acho que a Globo pode usar, se quiser usar, eu permito, tá? Que é autorizada, mas se não usar, a gente vai usar na nossa. A nossa, que é realmente um personagem novo aí pra novela, tá bom?